Entendi. Então, você colocou algumas questões interessantes. Uma delas, vamos por parte, né? É, uma delas, vamos por parte. Tem duas perguntas aqui que eu vou fazer em breve. Uma é a questão do transporte. Na verdade, essa concepção que idoso anda de graça é mentira. Porque existe uma isso é mentira. Existe uma expectativa, né? Uma projeção do número de usuários idosos mês, e isso é projetado na planilha de custo e transferido esse custo para quem paga. Então, essa Sim. conversa, isso é uma conversa que a gente sabe que a ideia é essa, né? Não está de graça, não. Mas talvez Está nem os pagando. motoristas saibam, e principalmente os É, cidadãos comuns. é. A falta de humanização do trabalho, no sentido de conscientização, da importância daquela pessoa que ali está, é muito grande. Apesar que a gente sabe que existe como chama? O 5S, o pessoal do CS Senat, que Sim. faz um trabalho de preparação, de conscientização profissional, mas às vezes isso também depende muito da pessoa. E no momento de Juiz de Fora, a questão do transporte está caótico. Nós sabemos que o profissional do transporte está sendo muito maltratado, recebendo com atraso, Isso, cortando benefício, que é conquista. Ninguém anda de isso, graça no transporte coletivo. Ou o transporte coletivo ele é muito bem remunerado. Primeiro que a passagem é cara e a grande maioria que anda de transporte anda no cartão que é pago antecipadamente, então esse dinheiro vai para o mercado financeiro e é rentabilizado. Então, ou seja, a gente sabe que existe um monte de questões aí que envolve essa licitação, que é um outro tema, que quem é candidato a prefeito e o que ganhar vai ter que botar a mão nessa ferida, porque senão vai acabar tudo, não vai ter transporte. tem que Vai ter quebrar que o liberar a monopólio. charrete de novo. Senão vai Tem ter que que liberar a quebrar o charrete de monopólio. novo. Senão vai ter que liberar a charrete lá. Entendeu? Porque vai ficar sério Juiz de Fora. Mas falando disso, o transporte coletivo, um dos problemas, né? A mãe do senhor teve um problema de queda. Eu conheço várias pessoas que tiveram problema de queda dentro de ônibus. Sim, Queda é um risco de óbito maior do que problema cardíaco. Não sei se você sabe disso do sim, idoso. sim. E morre mais idosos com queda do que problema cardíaco. E uma outra questão, a queda não precisa ir ao chão. Qualquer tropeção é considerado queda e pode gerar lesões perigosíssimas para a saúde do idoso. Outra questão, transporte coletivo, o ônibus de piso rebaixado é fabricado no Brasil para exportar para o México, para o mundo inteiro. No Brasil, monta-se ônibus em cima de chassi de caminhão. Por isso que nós temos essa Sim. dificuldade de acesso ao veículo, né? Que não só beneficia o idoso, beneficia a grávida, o obeso, pessoa com baixa mobilidade, enfim, beneficia a população de modo geral. A partida dos ônibus ser elétrica, ao invés de ser mecânica, igual é, que joga todo mundo para o alto. Então, assim, existe uma série de questões que precisam ser tratadas de uma forma mais incisiva, no sentido de melhorar a qualidade de vida. Outra questão que o senhor coloca, interessante, que eu queria ouvir um pouco mais, é sobre essa questão seguinte. Com a pandemia, nós sabemos que muitas famílias descobriram que existe idosos dentro de casa. Né? Depois da pandemia, se for para dentro de casa, perceberam que existe uma pessoa idosa ali que requer um cuidado. Mas muitos, nesse momento, não estão tendo a atenção da família por um motivo ou outro não ter família, né, grupo social. E com isso, alguns estão se envolvendo até mesmo com bebida, com droga, estão indo morar na rua. Aumentou muito o número de morador de rua, terceira idade, em situações de rua terceira idade, em Juiz de Fora, do meio do ano passado para cá. Né? Eu sei de uma denúncia que eu já até levei em conhecimento do poder público, e que tinha um ônibus, né, que chegou a deixar pessoas idosas de madrugada na Praia da Estação, um ônibus branco, que com certeza veio de alguma cidade vizinha por aí, ou do estado do Rio, como fazia antigamente, deixando pessoas ali na Praia da Estação. Espalhe e manda o pessoal descer. Enfim, a gente vive diversas situações de Juiz de Fora por ser polo, por ser uma cidade de referência. Muitos que aqui não estão acham que isso aqui é um paraíso, né? E a Sim. pessoa está lá fora, quer vir para cá na busca da melhor de vida. Só que nós sabemos dessas limitações da cidade. O serviço hoje que nós temos é um serviço voltado para o idoso, né? Como o senhor colocou, hoje nós temos no município o Pro-Idoso, que funciona no Espírito Santo. Há uns anos atrás funcionava em alguns núcleos, né, descentralizados na cidade, que com o tempo acabou. Como o senhor vê essa questão do idoso ele ser assistido só no centro da cidade? E como o senhor vê essa questão de levar, de ter esse trabalho junto às comunidades da cidade, no sentido de favorecer a frequência, né, a oportunidade de frequência, e até mesmo, muitas das vezes, não fazendo, tendo que fazer uso desse transporte que já está tão precário. Como o senhor vê? Como o senhor vê essa questão de levar ao idoso esse serviço e como que seria, na visão do senhor, a melhor forma de chegar até ele um trabalho de inclusão, de oportunidade? Muitas pessoas desconhecem o trabalho feito pelos cristãos de uma forma geral. Eu falo mais daquilo que eu conheço, que é o meio evangélico. Nesse período de pandemia, por exemplo, nós estamos ampliando um trabalho que a gente já faz, que é o de ir à casa dos idosos com uma canção,
com uma palavra, levando uma lembrancinha para eles. E isto nós estamos fazendo, a sociedade desconhece, mas nós estamos fazendo isso, levando ao idoso. Nós temos nas nossas igrejas algo que na Igreja Católica chama de comunhão. Nós levamos na casa dos idosos, para eles se sentirem participantes, mesmo não saindo de casa. O que a gente precisa, Cezanne, é de uma política de atendimento ao idoso, disponibilizando centros onde eles possam interagir. Nós fazemos isso em nossas igrejas. Nós temos reuniões, palestras para aqueles que podem se locomover. E nós fazemos mais. Nós mandamos buscar nos nossos veículos. Os voluntários vão buscar os idosos em casa. Agora você imagine uma política de Estado em que a gente tivesse esse interesse. Tirando os ônibus, né? Os ônibus é para quem? Minha mãe ainda pega ônibus ainda, vai no centro da cidade e tudo mais. Mas corre muito risco, porque o idoso atravessa uma rua e não tem mais aquela mesma atenção, já não ouve direito e tal. Então, os acidentes se tornam muito frequentes. Precisaria se ter, sim, para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, a gente precisaria de ter um serviço a prestar por equipes. E a gente tem assistência para animais, as pessoas vão à casa buscar os animais, o que é correto fazer. A gente tem assistência para pessoas que estão em situação de dependência química. A gente precisa ter uma assistência para prestar os cuidados necessários, fortalecimento dos vínculos, para trazer ao idoso essa ideia de que ele tem ainda uma autonomia e tem inclusão social. Sabe o que o idoso às vezes pensa? Eu não tomo mais conta da minha vida. Eu não tomo mais decisão. Todo mundo toma decisão por mim. Quer autonomia? Olha, não tem autonomia, perdeu a autonomia. Mas é preciso que haja ações de acolhimento. E isso, Cezanne, não vou dizer todas, não, mas a minha igreja faz com eficiência. Essas pessoas precisam ser ouvidas. Mas para isso tem que levar informações à sociedade de uma forma geral, orientações. É preciso criar espaço para atender esses idosos. E os idosos que não podem se locomover têm que ser levados a eles, à casa deles. Entendi. É claro que nós estamos num período de epidemia, não é? E a gente não pode ter esse contato. Sabe como é que a gente faz? Os jovens, a gente pede os jovens para ir às casas dos idosos, eles chegam na janela. E eles fazem todo esse trabalho de louvor, de palavra, à distância, mas não deixam de fazer. Os idosos precisam ser atendidos, porque eles têm as suas limitações, mas ainda são seres úteis à sociedade, úteis à família. E a cidade precisa criar isto, e é um dos compromissos que eu tenho, porque eu já trabalho com idosos. Eu tenho a Márcia. A Márcia é uma assistente social que trabalha comigo, faz um trabalho maravilhoso, voluntário, viu? Porque nós temos pessoas que querem servir voluntariamente. E a gente quer levar isso para as famílias, porque as famílias têm suas ocupações, os filhos às vezes têm as suas profissões, não pode dar atenção, mas a gente tem que criar essa possibilidade, tem que dispor desse atendimento de tempo integral aos domicílios. E eu tenho muito mais a dizer, mas não quero aqui centralizar a palavra, né? Não, vamos trocar